Boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós temos aqui uma passagem muito importante para todos nós, principalmente cristãos. Está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, nos versículos 10, 11 e 12. Ele nos faz uma advertência, ele chama a nossa atenção para as artimanhas de Satanás, para o astuto diabo que anda ao derredor, ceifando vidas, ceifando almas, trazendo contenda e disseminando mentira. Diz Paulo em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? As forças demoníacas existem. Os nomes Diabo, Satanás, Belzebu são nomes dados ao poder maior do mal, inimigo de Deus. Também ele é inimigo das Escrituras Sagradas. Ele é inimigo do povo de Deus. Ele é também inimigo da cruz de Cristo, porque foi na cruz de Cristo que ele foi derrotado e constrangido e submetido. Satanás odeia o povo de Deus, homem ou mulher cristão. Ele odeia, só que nós, quando estamos revestidos de uma verdadeira conversão, de uma vida de oração, de uma vida de devoção a nosso Deus por intermédio de Jesus e do Espírito Santo. Quando nós repudiamos o mal e repudiamos todo o pecado e toda heresia e buscamos a presença de Deus, ele não tem nenhum poder sobre nós. Mas não teriam aqueles demônios mais fortes e as legiões? Não. Esse é o compromisso que Jesus tem conosco. Quando nós somos realmente cristãos e temos um compromisso não com a espiritualidade, nem temos um compromisso com homens, mas temos compromisso com Jesus, com o Espírito Santo e com a palavra revelada. E experimentamos uma verdadeira transformação, uma verdadeira conversão, uma verdadeira regeneração. Estando uma vez reconciliados com Deus, o diabo não tem poder sobre nós. Ele poderá utilizar pessoas despreparadas para nos causar algum tropeço. Isso acontece todos os dias, muitas vezes sem nós percebermos. Mas nós somos guardados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos guardados pelos anjos que ministram a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso ter muito cuidado, porque Satanás não é um caso encerrado. Satanás não é alguém para ser adorado ou para ser valorizado, mas é alguém para o qual devemos estar atento, porque são muitas as suas artimanhas e nós temos que estar revestidos com toda a armadura de Deus. A palavra revelada, a santificação, a consagração nossa, tudo isso nos faz isentos do poder de Satanás em nossas vidas. Satanás é um indivíduo sem conhecimento,
ele é uma pessoa indouta. As trevas têm conhecimento, as trevas têm experiência de vida. O próprio Beelzebul, o diabo ou Satanás e seus anjos conheceram Jesus e conheceram todos aqueles que precederam Jesus. Antes que Jesus chegasse à terra, antes que o Verbo se fizesse carne, ele já estava presente. Satanás conheceu a corte de Faraó, a corte de Babilônia, o Império Persa, o Império Macedônio, os assírios, os de Tiro e Sidom. Ele conheceu também os filisteus e conheceu todo o povo de Israel nas suas diversas fases. Ele tem conhecimento do bem e do mal. Sim, Satanás tem conhecimento do bem e do mal. Não existe benignidade dele, nunca. Mas ele pode apresentar-se de diversas maneiras. E ele pode trazer engano, engodo e morte física e morte espiritual a muita gente. Vamos ver, eu separei apenas 5 exemplos de como Satanás pode agir na vida das pessoas. E muitas pessoas se iludem. Em primeiro lugar, ele pode vir travestido como anjo de luz. Ele não é o pai da mentira, ele não é apenas engodo e apenas engano e apenas maldade, sim. Mas para ele exercer o seu ministério malévolo, ele pode travestir-se de anjo de luz. A prova disso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Paulo nos adverte: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tem muita gente aí buscando uma espiritualidade reveladora. Falam em seres espirituais evoluídos, seres espirituais que ministram ensinamentos e virtudes. Isso é sempre Satanás travestido em anjo de luz. Quem pode nos trazer ensinamento é a palavra de Deus, é o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo de Deus, são os anjos ministradores da vontade de Deus. Não existem espíritos superiores concedendo entrevista e dando ensinamento. O que existe são demônios travestidos em anjos de luz. Em segundo lugar, Satanás pode se apresentar de maneira sutil, de maneira velada, anunciando um outro evangelho. Nós sabemos que existe apenas um evangelho, o evangelho da verdade, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dos profetas e dos apóstolos, podemos dizer. Mas tem muita gente propondo um outro evangelho. E Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele nos adverte: mas ainda que um de nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do evangelho que já vos tenho anunciado, seja isso anátema, seja isso maldição. Então, alguém pode apresentar o evangelho que for. Nunca será o evangelho da verdade, nunca será o evangelho segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, desmerecendo Jesus. Só existe cristão na face da terra. Só existe
a cristandade na face da terra, pelos merecimentos de um Salvador, pela obra soberana e superlativa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi nenhum homem que criou o cristianismo. O cristianismo foi criado no coração de Deus Pai e de Deus Filho, como projeto perfeito de salvação e desde a eternidade, antes que houvesse homem sobre a terra, antes que a própria terra pudesse existir. Mas Satanás tem um grande objetivo: tirar os merecimentos de um Salvador, obscurecer os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo que nos trouxe a salvação. Ele nos trouxe a reconciliação com Deus. E esse Jesus Cristo, nesse processo de salvação e de reconciliação, ele constrangeu e venceu Satanás. Por isso Satanás usa homens, mulheres e diversos ardis para desmerecer a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, no versículo 15, Jesus havia expulsado diversos demônios e aqueles fariseus perto não quiseram acreditar que Jesus tivesse esse poder por atuação do Espírito Santo. Então eles disseram, mas alguns deles diziam, ele, Jesus, expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Quer dizer, ainda hoje há homens que querem tirar os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e colocar a obra salvadora e redentora de Jesus em segundo plano, debaixo de obras humanas e de méritos humanos. Desmerecendo Jesus é um dos principais ardis, é uma das principais artimanhas de Satanás. E há muitos homens e mulheres que dedicam toda a sua vida a desmerecer a obra salvadora de Jesus, tentando substituir por obras humanas salvíticas, méritos humanos salvadores, coisa que não existe. Então, desmerecendo a Jesus Cristo. É o terceiro exemplo que nós temos aqui, e nós devemos ficar atentos às seitas e doutrinas que tentam desmerecer a obra superlativa de Jesus. Em quarto lugar, desacreditando as Escrituras. Sim, Satanás quer que muitos homens e mulheres não creiam nas Escrituras Sagradas. Não creiam, deturpem e escarneçam delas. E esse escarnecer e esse desacreditar, Satanás faz com que homens e mulheres disseminem essa malignidade no coração e no espírito de muita gente. No nosso país, há muitos milhares de homens e mulheres que não creem nas Escrituras Sagradas, desdenham elas. E quando se referem principalmente ao Antigo Testamento, aos profetas, eles escarnecem. Eu já ouvi homens dizendo que os profetas eram maltrapilhos, mal assessorados. Você vê com que descaso, com que desdém, homens, muitas vezes cultos, tratam as Escrituras Sagradas. Mas é Satanás que coloca isso em seus entendimentos. Será que as Escrituras têm crédito ou não têm crédito? Vamos perguntar a Jesus. O que Jesus diz sobre isso? No Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 45. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito,
na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Jesus está aqui prestigiando o Antigo Testamento, Moisés, os profetas e os salmos. Jesus afirma uma coisa e homens tendenciosos querem desmentir o próprio Filho de Deus. Então, as Escrituras têm sim, toda ela, o seu valor inestimável e a sua credibilidade, que o próprio Jesus concede. Outra afirmativa de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, falando também sobre as Escrituras. Jesus, porém, respondendo-lhes, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, qual é a opinião de Jesus sobre as Escrituras Sagradas? Total e absoluta credibilidade. E em quinto lugar, uma das principais obras de Satanás, enaltecendo o homem, enaltecendo e dando dignidade e honra ao homem acima do próprio Deus, acima do próprio Jesus, colocando Deus abaixo e o homem acima. É o antropocentrismo tentando cavalgar nas costas do cristianismo. E há homens e mulheres que fazem isso e fazem com seus argumentos e cheios de vaidade. No livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 1, para nós mostrarmos que o que nós sabemos sobre Deus, sobre Jesus e sobre salvação, não veio de nenhum homem, veio do próprio Deus. Porque Deus nos buscou, Deus nos amou primeiro. Diz o profeta Isaías no capítulo 65, versículo 1, fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Se hoje nós temos conhecimento da palavra revelada, se nós temos uma obra salvadora de Deus em nossas vidas, se nós temos a Jesus, se nós temos as Escrituras e se nós temos o Espírito Santo, é porque Deus promoveu tudo isso antes de nós, acima de nós, muito antes da nossa existência. Então, você vê assim que Satanás tem diversos ardis. Os 5 exemplos que eu dei, ele pode travestir-se em anjo de luz, parecendo espírito evoluído, anunciando um outro evangelho, que na verdade não existe, desmerecendo Jesus, ou seja, fazendo com que a obra salvadora do Cristo seja desmerecida, seja velada, seja ocultada. Em quarto lugar, desacreditando as Escrituras Sagradas. E em quinto lugar, enaltecendo o homem em detrimento de Deus, em detrimento de Jesus. Então devemos ficar atento, porque Satanás é sábio, ele é ardiloso, ele tem uma vivência muito grande nesse mundo. Ele conhece todo o bem e todo o mal. Ele só pratica o mal e sabe desvencilhar-se, muitas vezes, das nossas defesas. Usando principalmente pessoas, situações, uma série de outros argumentos para tentar enganar o povo de Deus. Se o povo de Deus pode ser vítima desses enganos, imagina uma pessoa que repudia totalmente a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e o Evangelho revelado. Amém? Vamos ficar atento
a pelo menos essas 5 artimanhas de Satanás. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Obrigado.